Eu agradeço, em primeiro lugar, não é, eu cumprimento o professor Klaus Egensberger, junto com os demais organizadores desse segundo colóquio de estudos ecocríticos. Agradeço ao professor Márcio Cantarim, não é, pelo convite para eu participar desse evento. E desejo um bom dia a todos, não é? Espero que todos gostem de ouvir um pouco sobre a Sofia. Essa apresentação decorre de um estudo preliminar sobre as imagens, as referências, as alusões, a ecologia, no primeiro livro de Sofia, intitulado Poesia. Esse livro eu pesquisei no meu doutorado em 2010, né, na PUC-Rio, e na ocasião eu aprofundava as questões sobre a participação poética e política do poeta, não é? Então, agora eu penso que dá para fazer um link, não é, com esse olhar de Sofia para a ecologia, não é? Vamos ver agora se dá pé, não é? O livro Poesia foi primeiramente publicado em 1944, numa edição de autora. Temos que pensar que a década de 40 apresenta, então, um contexto de ascensão de governos de ditadura na Europa, não é? E é o contexto da Segunda Guerra Mundial. E a Sofia também nasce no Entre Guerras, ela é de 1919. Né? A Sofia participava de maneira discreta, por causa da ditadura, né? Ela participava de alguns movimentos em defesa de presos políticos, por exemplo. Tá? Então, esse livro, Poesia, que é o primeiro livro, né, da Sofia de Mello Breiner, ele carrega esses sofrimentos da catástrofe, não é? Ao mesmo tempo, se formos verificar, a maioria dos poemas, não é? Eles são mais sobre dar a ver ou mostrar para o leitor a beleza do mundo, não é? Muito mais do que poemas em que Sofia critica a postura do homem de estar separado do mundo, não é, do cosmos. Eu escolhi 4 poemas para comentar aqui com vocês, não é? E eu peço para a equipe apresentar, não é, o primeiro, mostrar na tela o primeiro para nós lermos. É o Jardim Perdido. Vamos aguardar. É o próximo slide, né? Aí está. Vamos ler. Jardim perdido. Jardim em flor, jardim da impossessão, transbordante de imagens mais informe, em ti se dissolveu o mundo enorme, carregado de amor e solidão. A verdura das árvores ardia, o vermelho das rosas transbordava, alucinado, cada ser subia, num tumulto em que tudo germinava. A luz trazia em si a agitação de paraísos, deuses e de infernos, e os instantes em ti eram eternos. Volte lá o poema. É o jardim aqui, tá? Vamos então ler desde a luz, tá? A luz trazia em si a agitação de paraísos, deuses e de infernos, e os instantes em ti eram eternos de possibilidade e suspensão. Mas cada gesto em ti se quebrou, denso, de um gesto mais profundo em si contido, pois trazias em ti sempre suspenso outro jardim possível e perdido.
Como eu observo esse poema? Nas 3 primeiras estrofes, já nós percebemos uma imagem de sintonia perfeita. Uma sintonia perfeita que para Sofia, não é? E para os gregos, então, é baseada no equilíbrio de forças contrárias, não é? E onde estão essas imagens? Estão nos versos transbordante de imagens mais informe, na imagem de amor e solidão, na imagem tumulto em que tudo germinava. Aí nós vemos muito bem a ideia da criação das coisas vinda a partir do caos, não é? Outra imagem é agitação de paraísos, deuses e de infernos, e a outra imagem é possibilidade e suspensão. Na terceira estrofe é mostrada a ruptura dessa sintonia perfeita, não é? Desse jardim que agora está perdido. A ideia do jardim como um mundo perfeito encontra analogia com a noção de era do espírito referida por Leonardo Boff, na qual eu vou ler um trecho do Leonardo Boff. Os seres humanos sentiam-se carregados e orientados por forças que agiam neles e no cosmos. Realidades luminosas, fascinantes e englobantes, que lhes conferiam uma experiência de proteção e segurança. Essa experiência fundante os religava a todas as coisas, originando um profundo desenvolvimento espiritual, traduzido em linguagens ricas de simbolismos e de apelos para o mais profundo da consciência humana. Foi então que se projetaram os mitos e nasceram as divindades. Encerro aí a fala do Leonardo Boff. A imagem do gesto que se quebrou, que está na quarta estrofe de Jardim Perdido, se assemelha também ao que o Leonardo Boff chama de a era do corpo, quando os seres humanos constataram que podiam manipular as forças da natureza em seu proveito. Eles se sentiram divindades capazes de transformar a criação. Leio outro trecho do Boff. Começou, então, uma sistemática retaliação da terra, explorando suas riquezas naturais como meios de satisfação do ilimitado desejo de enriquecimento material, de consumo, de bem-estar e de felicidade. Encerro a fala do Boff. Então, o que eu vejo nesse poema Jardim Perdido é a alusão à perda da sintonia perfeita dessa era do espírito, após o homem ter se afastado da natureza e sentindo-se superior a ela, não é? Já estando num outro tempo, na era do corpo, como fala Leonardo Boff. Agora eu peço para passar o próximo poema, Céu-Terra. Ok. Céu-terra, eternidade das paisagens, indiferentes ante o rumor leve, que nós sempre lhe fomos, que nós sempre lhe somos. Vento breve, heróis e deuses, trágicas passagens, cuja tragédia mesma nada inscreve na perfeição completa das imagens. Todo o nosso tumulto é menos forte do que o eterno perfil de uma montanha. Cala-se a terra ao nosso amor. Olha que esse poema tem uma dramaticidade, não é? Muito forte. Nesse poema, nós vemos então a oposição entre os sistemas do planeta, no qual nós deveríamos estar integrados, não é? E nós. Os sistemas da Terra são apontados nas imagens do céu, da terra, das paisagens,
e correspondem no poema ao que está escrito como perfeição completa das imagens. Também aparece a imagem de eterno perfil da montanha. Então, aí, nós vemos essa ideia de integração, de mundo perfeito para a Sofia. Agora, nós somos marcados pelas imagens de rumor leve, vento breve, nossos heróis deuses, histórias trágicas, nossos tumultos, não é? Essa oposição aponta para o fato de que os sistemas do planeta são indiferentes a nós, seres humanos, por causa do desequilíbrio por nós provocados, não é? Pela falta de integração nossa com os outros sistemas. Os dois últimos versos desse poema sintetizam ou reiteram as imagens de oposição que predominam em todo esse poema. E vem com uma carga irônica. Eu vou ler os dois últimos versos. Cala-se a terra ao nosso amor estranha. Talvez um dia embale a nossa morte. Esses dois versos também chamam a atenção para o fato de sermos mortais, não é? A indicar que nós nos esquecemos disso e estamos agindo como deuses. Estamos nos sentindo superiores até mesmo aos sistemas da Terra, que é a nossa casa, não é? A casa comum. Nessa ironia, eu vejo dois questionamentos. Esse da relação negativa do homem com a teia da vida, e um outro que está mais implícito, que fala sobre a necessidade de mudarmos nosso modo predominante de pensar, que se baseia na ideia de que somos superiores a todos os outros sistemas do planeta. Esses questionamentos remetem ao pensamento de Capra, de que o homem possui ideias e valores entrincheirados, não é? Ele resume essa ideia assim. Eu vou ler um trecho do que diz Capra. Para o homem, o universo é um sistema mecânico. O corpo humano é uma máquina. Deve-se competir pela existência. O progresso material é ilimitado e obtido com crescimento econômico e tecnológico. A mulher é subalternizada. Fecho a fala do Capra. Este padrão de organização social tem produzido a crise ecológica pela qual estamos passando. Ainda segundo Capra, o modo de o homem olhar a natureza, como se ela fosse fragmentada, se estende para o modo de ele olhar para si mesmo, para o modo de ele olhar para a sociedade. Isso o aliena, o diminui e mostra que seus atos são irresponsáveis para consigo mesmo, para com os outros, para com o planeta. Eu resumo que a ideia de céu, terra, eternidade das paisagens nos instiga a repensar sobre nosso sentimento de superioridade diante dos demais sistemas vivos do planeta e nos instiga a reinventar nosso modo de nos relacionarmos conosco, com as outras pessoas, com todos os seres da Terra. Eu peço agora para passar o próximo poema, projetar o próximo poema. As cidades acesas, né? As cidades acesas na distância, magnéticas e fundas como luas, descampados em flor e negras ruas, cheias de exaltação e ressonância. As cidades acesas, cujo lume destrói a insegurança dos meus passos, e o anjo do real abre os seus braços em nardos que me matam de perfume. E eu tenho de partir para saber quem sou, para saber qual é o nome do profundo existir que me consome neste país de névoa e de não ser. Bem, esse poema, ele
pela data 41, não é? Há a guerra, há a ditadura. Então, este país de névoa e de não ser está muito bem marcado, não é? Comentando rapidamente esse poema, eu não sei qual é o meu tempo, eu esqueci aqui de cronometrar. Eu queria apenas ressaltar que, muitas vezes, as imagens da cidade, na poesia da Sofia, elas se apresentam em dois polos contrários, não é? Ou a cidade é imaginada como um espaço e um tempo perfeito, não é? Ou ela é imaginada como algo marcado pela corrupção, não é? Em que o homem, marcado pela destruição do homem, não é? Então a cidade às vezes sintetiza esse poder destruidor do homem. E esse poema se assemelha, a ideia dele se assemelha muito com a do Jardim Perdido, que foi o primeiro poema lido, no sentido de que a sintonia perfeita está ausente do espaço e do tempo em que o homem vive, não é? E ela projeta, então, essa sintonia para a natureza ou para uma cidade imaginada, não é? Eu já estou praticamente acabando, não é? Eu quero que projete agora o poema Cidade. É o seguinte, tá? Vejam a diferença desta cidade para a anterior. Cidade, rumor e vai e vem sem paz das ruas. Ó vida suja, hostil, inutilmente gasta. Saber que existe o mar e as praias nuas, montanhas sem nome e planícies vastas, que o mais vasto desejo. E eu estou em ti fechada, e apenas vejo os muros e as paredes, e não vejo nem o crescer do mar, nem o mudar das luas. Saber que tomas em ti a minha vida e que arrastas pela sombra das paredes a minha alma que fora prometida às ondas brancas e às florestas verdes. Geralmente a Sofia termina os poemas assim de maneira belíssima, não é? Uma espécie de chave de ouro, não é? Que nos faz refletir, não é? Sobre essa mensagem. Então, o que eu destaco nesse poema? Nos dois primeiros versos dessa primeira estrofe, é gerada a sensação de falta de ar, não é? De sufoco, de prisão provocada por um tipo de cidade que é marcada por um ritmo negativamente intenso e sem sentido. Os versos seguintes, 3, 4 e 5, dessa mesma estrofe, já opõem a natureza, não é, como perfeita, à cidade corrupta. Então, ela diz: saber que existe o mar e as praias nuas, montanhas sem nome e planícies mais vastas que o mais vasto desejo. Olhem aí a oposição, não é? Os versos seguintes, 6, 7 e 8, reforçam essa ideia, sendo que agora começa a oposição pela cidade e depois vem a natureza. E eu estou em ti fechada e apenas vejo os muros e as paredes. Não é? Então, aí a cidade. Não é? E não vejo, rapidamente aqui, e não vejo nem o crescer do mar, nem o mudar das luas. Então, olha aí a natureza como perfeição, né? A segunda estrofe reitera a ideia de prisão provocada pela cidade, agora com uma imagem que domina a vida do sujeito do poema, impregna até a sua alma, né? Então, os dois últimos versos dessa segunda estrofe mostram o desequilíbrio que se instalou na cidade, pois a cidade arrasta a alma do sujeito, né? Essa alma que fora prometida às ondas brancas e às florestas verdes, né? Então vejam que imagem também bonita, não é? O que eu quero destacar desse poema é que essa descrição da cidade leva a pensar também sobre o que afirma Capra
de que nossas percepções, nossas maneiras de pensar, nossos valores podem ocorrer por dois processos que deveriam estar integrados, não é? O de autoafirmação e o de integração. Sendo que ele diz, aí eu leio um trecho do Capra, se olharmos para a nossa cultura industrial ocidental, veremos que enfatizamos em excesso as tendências autoafirmativas e negligenciamos as integrativas. Ele elenca como tendências autoafirmativas o racionalismo, a análise, a redução, a linearidade, a expansão, a competitividade, a quantidade, a dominação. Nas tendências integrativas, ele relaciona a intuição, a síntese, o olhar holístico, a não linearidade, a ideia de conservação, cooperação, o olhar para a coisa vendo a sua qualidade e a partilha. Diante desse cenário, Capra diz que é necessário, não é, realizar algo que ele diz que já está ocorrendo, que é a mudança do paradigma baseado na autoafirmação. Mas ele ressalta que essa mudança é dificultada pelo medo existencial que essa perspectiva gera, por causa da hierarquia, da organização social, que é predominantemente autoafirmativa. Contra essa hierarquia, Capra propõe a rede que embasa o processo de integração, que ele diz que é também o fundamento da ecologia. O que eu observo nesse poema Cidade é que a ideia de integração, a ideia de rede, é aludida pelas imagens de que o sujeito do poema sente que os excessos no ritmo de vida na cidade anulam o seu vínculo espiritual com o todo, com os outros sistemas do planeta. Eu já estou finalizando, tá certo? Mas deixa aí esse poema. Eu ressalto que esse foi, assim, um primeiro olhar para a presença, então, da ecologia no primeiro livro de Sofia, não é? Sendo mesmo assim instigada pelo professor Márcio Cantarim. E o ponto de partida dessa instigação foi eu fazer uma espécie de roteiro, e que eu apresento agora como uma conclusão preliminar, não é? Dessa minha leitura. Então, eu vejo que há referências à ideia da teia da vida, na poesia de Sofia, nesse primeiro livro, Poesia, relacionada com a ideia da Sofia Andresen de que nós vivemos num mundo belo ordenado. Ela diz isso, não é? Que é formado pelo equilíbrio tenso entre caos e cosmos, mas que nós mesmos rompemos com esse contrato, não é? Com essa teia. Também eu vejo que as ideias sobre a teia da vida, na obra de Sofia, aí isso é de um modo amplo, ela possui um caráter religioso, mas é um religioso não apenas cristão, porque Sofia era católica, de ir à missa, não é? De contestar a ditadura por meio da Igreja Católica, que vocês sabem foi uma igreja que respaldou a ditadura de Salazar, não é? Então, esse caráter religioso, ele é mais ampliado, ele é espiritual, não é? No sentido de que ele nos faz concentrar a atenção para as coisas, para os outros de diferentes culturas, e assim nos faz refletir sobre a necessidade de partilharmos a vida, de não ficarmos fechados nos nossos grupos, não é? Com licença. Tá. Continuando.
também essa ideia da teia da vida, e isso eu acho que é predominante na poesia de Sofia, converge para a ecosofia, proposta por Guattari em As Três Ecologias, livro já mostrado pelo professor Márcio Cantari há pouco. Para Guattari, a ecosofia é a articulação ético, político e estética entre os registros mental, social e ambiental. E esses registros devem ser reorientados, não é? Ou devem reorientar os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. Não é? Aí eu leio um trecho do Guattari. Esta revolução deve concernir, portanto, não só as relações de forças visíveis em grande escala, mas também aos domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo. Passando aqui, eu termino essa minha apresentação, não é? Esboçada, então, com um poema de Sofia, já que eu apresentei aqui poemas da Sofia, em que ela critica essa ruptura com a teia da vida provocada pelo homem, não é? Pelo seu sentimento de superioridade. Nesse mesmo livro Poesia, há vários poemas em que ela mostra o homem em perfeita sintonia com a teia da vida, com o cosmos, não é? E mostrando que o homem é múltiplo, que o homem tem e preserva a sua origem divina. Apenas ele esqueceu, não é? Ele promoveu a ruptura e se esqueceu disso.